A pergunta é sobre o dízimo, se nós podemos dizer alguma coisa. Porque a pessoa tem dúvidas com respeito à doação do dízimo. O dízimo é o mínimo que nós deveríamos fazer. É o mínimo. Isto é, aquilo que nós dispomos, 10% é o mínimo que se pode fazer para a obra de Deus, ou para aqueles que necessitam mais, ou para aqueles que estão na miséria, ou para uma doação que represente algo que é necessário ser mantido. Então, o dízimo é 10%. Agora, na medida que a consciência vai se ampliando, a gente procura doar tudo aquilo que nós não necessitamos, aquilo que nos sobra. Isto é diferente do dízimo. O dízimo seria o mínimo. Aquilo que nos sobra seria facultativo. Agora, nesta etapa que nós damos aquilo que nos sobra, ainda teria outros passos a dar. Por exemplo, vamos dando um pouco mais, tirando das nossas necessidades. Então não é mais aquilo que nos sobra. A gente começa a doar aquilo que a gente necessita também para se manter. Isto é outra etapa. Agora, em seguida, nós doamos tudo. E quando doamos tudo, nos falta ainda doar o ego. Nos falta ainda doar a nós mesmos. Não sei se consegui responder, mas isto é o que eu sinto. Há outras teorias a respeito do dízimo, não? E isto é o que eu teria a responder. Isto é uma sucessão de níveis de doação que vai culminar na gente se doar a si próprio para o plano evolutivo de Deus. Está claro? Agora aqui há algumas perguntas sobre animais e sobre os cães. E a primeira pessoa está precisando de adestrar cães. Está perguntando se isto é correto. Adestrar animais é algo que pode condicioná-los muito e tirá-los da sua linha evolutiva. Porque os animais não foram feitos para fazer corrida, nem para caçar outros animais. Os animais não foram feitos para esse tipo de coisa. Os animais são uma evolução que depende muito da nossa guarda e da nossa ajuda. Então, a pessoa pergunta como fazer com os cães. Se cada pessoa consciente assumisse a guarda de um cão, de um gato, de um animal, os animais estariam muito mais avançados, muito mais evoluídos. Porque os animais, em princípio, observam muito os seres humanos. Então, quando a gente assume um animal, a gente já sabe que é preciso que a gente tenha um certo comportamento diante deles, que a gente tenha uma certa atitude, porque eles vão acabar nos imitando. Então, quando nós temos um animal em uma casa e cada pessoa age de um jeito, aquele animal fica desorientado e não sabe a quem seguir. Em todas as coisas, na alimentação, nos costumes, no uso da voz, não é? Porque os animais latem. Então, se a gente tem uma voz controlada, os animais tendem a latir com mais controle. E se a gente fala desnecessariamente, é muito difícil você ensinar o animal a latir só quando é realmente necessário, que ele dê algum sinal e assim por diante. Então, com respeito aos animais, nós temos que dar o exemplo.
E teremos que observar como eles estão nos observando. E aí, com o tempo, eles vão nos imitando. E claro que a gente vai fazendo ajustes. E ela está recebendo dinheiro, por exemplo, para levar cães para passear, para adestrar e tudo isto, e ela está em conflito com este tipo de pagamento. Sim, se você começa a estar em conflito, é porque a sua consciência já está num ponto evolutivo que não deve mais receber pagamento para isso, se você está em conflito. Então você deixa de receber pagamento, porque aí você vai ter mais comunicação com o animal que você está conduzindo. Mas isto você teria que ver com calma, teria que orar e durante as suas orações pedir luz sobre essas coisas. E aqui nós estamos sendo informados que a oração é o caminho que nós dispomos hoje para nos transformar. Então você começa um ciclo de oração e dedica esse ciclo a isso, a você ter clareza como fazer com os animais. E se despreocupe e faça o ciclo de orações da forma melhor possível. E você vai ver que você vai sentir uma diferença. E outra pessoa está perguntando como ajudar um gato que caça passarinhos. Sim, isto não deve ser igual para qualquer gato. A gente precisa observar o nível do gato. Em que nível o gato está? Se é um gato domesticado, se não é um gato domesticado, então é preciso ver o tipo de gato que está em questão. Agora, depois da pessoa ter feito a sua parte, depois dela ter estudado o seu gato, observado o seu gato, e ela não conseguir encontrar uma ideia de como fazer com ele, então ela pode procurar Frei Tussim, na Ordem Graça e Misericórdia, que ele pode dar um conselho específico sobre isso. Uma pessoa está perguntando o que é amizade confederada. Ele deve ter lido esse termo em alguma mensagem. Amizade confederada é a fraternidade entre a hierarquia. E a amizade confederada é a irmandade espiritual que eles praticam. E por que em 1917 as pessoas acreditaram mais nas aparições de Maria do que nos tempos atuais? Porque o materialismo aumentou muito desde 1917. Em 1917, a humanidade em geral não estava tão materializada quanto agora. E uma pessoa está perguntando o que é bem-aventurança e o que são os bem-aventurados. São chamados de bem-aventurados aqueles que chegam a participar da natureza divina enquanto encarnados. Isso existe, são pouquíssimos. Maria, por exemplo, mãe de Jesus, é tida como uma bem-aventurada, isto é, ela vivia vendo a divindade, amando a divindade e louvando a divindade. Isto é uma bem-aventurada. Quem é bem-aventurado tem a visão de Deus, tem a visão daquilo que nós não sabemos o que é e que ela, à sua maneira, vê. Então é uma bem-aventurada, como Maria via. Quem dá esse dom é o alto, é o único. Nós não nos tornamos bem-aventurados porque merecemos. Isso é um dom gratuito e que ninguém sabe por que alguém se torna bem-aventurada. Isto é um dos mistérios que a humanidade ainda não pode compreender. E os bem-aventurados participam de uma alegria do Criador. É uma alegria que nós não conhecemos.
é a alegria dos bem-aventurados. Então, os bem-aventurados podem não estar sorrindo, podem não estar alegres externamente, mas eles estão vivendo na alegria da criação. Um bem-aventurado ultrapassa a nossa capacidade de ser inteligente, ultrapassa a nossa capacidade de ser forte espiritualmente. Então, isto é um dom que, para nós, que não somos bem-aventurados, é um mistério. Mas um bem-aventurado vive em alegria. E Maria, sendo uma bem-aventurada desde o princípio, conseguiu atravessar todas as provas daquela paixão do seu filho, não é? Sem deixar de ser um ser em paz, não é? De uma maneira que a gente não pode imaginar e não pode compreender. Por isso os bem-aventurados são pouquíssimos, muito poucos mesmo. Alguém está perguntando se Figueira está se tornando uma comunidade religiosa, porque muitas pessoas procuravam Figueira porque aqui não se falava de religião. E agora essas pessoas estão muito incomodadas porque estamos nos tornando religiosos. Bem, a nossa compreensão de religioso não é nenhuma religião formalizada. Na origem, religioso quer dizer aquele que religa os planos materiais com os planos superiores e espirituais. Então, nesse sentido, nós estamos, sim, não nos tornando religiosos, mas nesse sentido, nós sempre fomos religiosos, porque sempre procuramos desenvolver esse contato entre os planos materiais, os planos concretos, os planos onde vivemos, com as outras dimensões de consciência. Então, todos que trabalham com isso são religiosos. Isto não tem nada a ver em pertencer com religiões organizadas, porque nós não somos uma religião organizada, mas somos religiosos, sempre fomos. Agora, o fato dos nossos monastérios terem desenvolvido uma estrutura com monges, monjas formalizados, porque no início em Figueira não havia monastérios e nem monges formais. Mas o primeiro folheto que saiu sobre Figueira chamava Tributos do Monastério, antes de haver os monges e antes de haver os monastérios formalizados. Então Figueira foi um monastério desde o princípio. E nós dizemos, temos muitas partilhas gravadas, quase 2.000 partilhas gravadas, um pouco mais de 2.000. Se vocês vão ver, naquele tempo que se falava assim, que todos nós éramos convidados a viver os atributos do monastério. Mas quem olhava em volta não via monastério. Então Figueira é um monastério em essência. E aqueles que são membros de Figueira, hoje, ou são monges formalizados, naquele tempo não eram monges formalizados, mas viviam aqui em Figueira no mesmo regime que vivem os monges formalizados de hoje. A proposta era a mesma, só que hoje, como Figueira evoluiu, aqueles membros de Figueira dispostos a ter como oração a sua prática diária e não ter outro trabalho a fazer senão orar pelo planeta, então foi criado o monastério formal e hoje nós temos cerca de 200 monges cujo trabalho é orar. E as outras coisas são secundárias para eles. Mas isto é uma ideia que existia desde o começo, só que agora está formalizada para alguns. E esses que são formalmente monges devem orar no mínimo de 8 a 9 horas por dia, somando tudo.
E se oração formal não chega de 8 a 9 horas por dia, cabe a eles transformar tudo o que fazem em oração. Digamos que haja um monge aqui que não chegue a orar 8 horas por dia. Muito bem, mas as outras coisas que ele faz como oração. Não sei se estou me explicando não para todos. Então, ele faz como oração. A vida dele é orar. Esteja orando formalmente ou não, a vida dele é orar. Eu acho que isto foi uma evolução. Isso foi uma oportunidade que Figueira está dando a quem consegue fazer tantas horas de oração, ou que consegue, na hora de agir em outros campos da vida, oferecer aquilo como oração. Eu acho que nós estamos cumprindo uma tarefa e estamos dando uma oportunidade àqueles que querem se dedicar totalmente a transformar a sua vida numa oração. Isto é porque nós estamos informados pela hierarquia que hoje só resta orar. Porque as coisas chegaram num tal ponto no planeta Terra e na sua humanidade de superfície que só resta orar. De forma que dar oportunidade a seres estarem sempre orando e não estarem se ocupando de nenhuma outra coisa, isto é uma oportunidade grande que Figueira está dando. E assim nós estamos acreditando que estamos fazendo algo pelo planeta, pela humanidade, já que a hierarquia nos diz que praticamente só resta orar agora. Porque nós estamos diante de uma transformação planetária muito importante, estamos diante de profecias que estão se realizando, só não vê quem não quer, e só não percebe quem não quer perceber, porque basta que a gente leia a crônica diária da humanidade neste planeta para ver que nós já estamos vivendo um apocalipse. Apocalipse quer dizer uma revelação de uma nova era, de um novo tempo, e Apocalipse quer dizer também a conclusão de um ciclo que o planeta e que a humanidade estão vivendo. De forma que nós estamos nos atualizando, esperamos a cada dia que passa. Quanto mais nós orarmos, mais estaremos cumprindo a nossa função sobre esta terra. Porque agora só resta orar. E quem sabe ver, quem sabe perceber, quem sabe sentir, quem sabe ler o noticiário, vê que só resta orar. Então, não estamos nos tornando religiosos, sempre fomos. Só não tínhamos esta proposta de sermos ecumênicos abertamente. Ser ecumênicos quer dizer sermos universais. Então, para nós, todas as religiões se equivalem. E nós, como ecumênicos, temos que lidar com todas, temos que estar com todas como irmãos. Embora a gente não use os processos e as formas de todas. Não usamos porque não nos foi indicado assim. Estamos usando aquelas formas que foram indicadas pelas hierarquias nossas guias e que são aquelas formas que são muito necessárias para que as pessoas se sintam fazendo algo religioso. Então nós estamos sim usando formas que antes não usávamos, porque se vê que certas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, tem necessidade de um ritual para se convencerem que estão ligando a terra ao céu. Aliás, que estão tentando ligar a terra ao céu. Então, a grande maioria necessita de um ritual. A grande maioria não pode fazer isso no interior do próprio coração. Precisa de um ritual, precisa de uma prática religiosa formal, e isto os nossos guias ou hierarquia planetária, que sempre nos inspirou aqui em Figueira e nos centros que foram já implantados,
está nos pedindo que mantenhamos essas normas, porque é uma forma das pessoas estarem seguras de que estão fazendo o trabalho. E são fórmulas que foram adotadas há milhares de anos. Nada que nós tenhamos criado agora. Agora, quem usa essas formas, mas não faz isto com o coração, está perdendo o seu tempo. E quem faz isto com o coração, usa essas formas porque está sendo pedido. Está sendo pedido e Deus deve saber por que está pedindo isso. Deverá estar pedindo porque nós, sem essas formas, não estaremos conseguindo essa coligação. E essas formas, há milhares de anos que ajudam as pessoas a fazê-la. Eu acho que, com isso, estamos contribuindo para esclarecer certas coisas que estão incomodando alguns. Uma pessoa colocou aqui que quando perguntaram a Sri Aurobindo qual é a marca do homem evolutivo da nova raça, esta pessoa diz que Sri Aurobindo respondeu que a marca é ter um calmo desapego. Isto é, o novo homem terá um calmo desapego. Sri Aurobindo era um filósofo muito oculto. E quando ele diz que o novo homem, o homem da nova raça, tem um calmo desapego, ele está sugerindo que nós, como humanidade, temos como uma das nossas características o apego. E é um apego tão forte que nós temos pelos níveis materiais, que nós temos pelo sentimentalismo, que nós temos pelos nossos preconceitos, nossas ideias. Somos tão apegados que até a próxima etapa da humanidade, os homens da nova era estarão ainda vivendo um calmo desapego. Que isto é o trabalho ao qual eles têm que chegar. E uma pessoa está perguntando: existe destino? Eu sou testemunha que o destino pode até mudar datas e pode até mudar a vida de pessoas que já estavam até sinalizadas de como deviam acabar. E que o destino, a uma certa altura, mudou. Então está perguntando se existe esse destino. Sim, a minha experiência com essa questão de destino é que algum tempo atrás, quase 2 anos atrás, eu fui avisado que preparasse tudo porque estava chegando a hora de eu desencarnar. Isto aconteceu comigo. Então eu organizei tudo como fui inspirado a fazer. E o destino mudou, porque eu fiz tudo para desencarnar tranquilo. Já se passaram quase 2 anos e eu estou aqui. Então o destino mudou e eu estou aqui. Então o meu destino mudou, compreende? E eu não perguntei, e agora, como fazer? Fico, não fico? Eu não perguntei nada. O meu destino mudou, deve ter uma razão para isto, não é? Trata-se de nós ir, na minha experiência, né? Não sei na de vocês, mas na minha experiência, depois disso, depois desse anúncio e do destino ter mudado, e eu já estar vivendo 2 anos a mais até agora, me parece que eu tenho que viver o dia a dia, né? Porque o meu tempo já terminou, o meu tempo de destino já terminou, mas eu ainda estou aqui, então quer dizer que eu tenho que viver o dia a dia. O que, aliás, é uma coisa que eu sempre falei, que a gente deve viver o dia a dia. E agora, depois de idoso, eu estou vivendo o dia a dia compulsoriamente. Agora, com respeito a esta pergunta que a pessoa fez, se o destino pode mudar, sim. Se pessoas que estão
se preparando para morrer de câncer, se isso pode mudar. Olhe, não há o que não possa mudar. Se não há o que não possa mudar, eu não sei por que uma pessoa que tem câncer e que está se preparando para desencarnar não pode ser curada. Se tudo pode mudar, isto também pode mudar. Aliás, isto não é nada de excepcional. Isto nas leis da Terra é muito difícil mesmo você não desencarnar de um câncer terminal. Nas leis da Terra. Mas nas leis superiores, nas leis de outras dimensões, nas leis de outros planos de consciência, o câncer não é nada, nem existe. Então, se você está coligado com as leis de outras dimensões e não só com as leis materiais das dimensões terrestres, se nós estamos coligados com as leis de outras dimensões, de outros planos de consciência, com as leis superiores, o câncer não é nada de extraordinário que de repente seja curado. Isto é uma forma religiosa, não só de pensar, mas esperamos de viver também. E aqui, a pessoa está perguntando: de que vem a minha dificuldade em orar? Porque eu quero orar, mas tenho dificuldade. Bem, você quer orar, mas se você persistir, não persistir só no querer, mas persistir no orar, você comece a orar e persista, vença todas as resistências, até que você forme o hábito de orar. Porque nós formamos hábitos, nós formamos muitos hábitos. Tem pessoas que formam até hábitos alimentares, imagina. Se não come certas coisas, se sente mal. Formam até hábitos alimentares, imagine. Forma então hábito de orar. Porque se você formar o hábito de orar, você não vai ter mais dificuldade para orar. Eu estou respondendo no plano em que a pessoa tenha dificuldade. E ela pergunta também se o nosso descaso para com os reinos da natureza seria influenciado pela Bíblia. Porque diz ela que na Bíblia se diz que o homem deve dominar a terra e que tudo foi feito para benefício do homem. Bem, a Bíblia, como nós sabemos, foi um livro escrito durante um tempo muito longo. A Bíblia se refere a períodos e a necessidades da humanidade muito diferentes umas das outras. A Bíblia é um documento que foi muito manipulado, foi muito transcrito, muito traduzido, até chegar nesta Bíblia que nós conhecemos hoje. Então, aquilo que eram os documentos, ou aquilo que era a vida naquele tempo, ou aquilo que era a filosofia, isto tudo foi organizado na Bíblia através de profecias, através de vivências, não? Isso todos vocês sabem, diante da Bíblia vocês veem tudo isto. Agora, ela sofreu traduções, né? E quando sofre traduções, ela é influenciada por quem a compilou, quem fez a tradução. E as coisas expostas na Bíblia também eram adequadas à humanidade daquele tempo. Era adequada para aquele tempo. E a humanidade naquele tempo era muito mais primitiva do que a humanidade de hoje, mas muito mais primitiva. Tanto assim que a gente percebe por certas passagens da Bíblia, principalmente por certas passagens do Novo Testamento, a gente percebe que quando Jesus, por exemplo, falou: eu ofereço o meu corpo e ofereço o meu sangue, eu não sei se
foi compreendido tudo o que ele estava dizendo. Porque um ser, numa época, numa sociedade, numa civilização em que se sacrificava animais, se sacrificava o sangue e a carne dos animais nos templos, e ele dizer: bebam o meu sangue, comam a minha carne, do jeito que está escrito ali, eu não sei se havia muitas outras intenções atrás disso. A Bíblia é uma referência para nós, mas nós teríamos que, na época atual, já que não somos tão primitivos como era a humanidade naqueles milênios, eu não sei se nós não teríamos hoje de assumir a responsabilidade de termos mais contato interno, para não dependermos tanto de coisas que foram escritas há milhares de anos e que o mundo era outro naquela época. Com isto, eu não estou desvalorizando a Bíblia e nem estou dizendo que não se deva ler a Bíblia, porque na Bíblia, com tudo isto, na Bíblia estão contidas leis muito básicas, como vocês todos sabem, principalmente no Novo Testamento. Estão lá registradas leis muito básicas. E sempre houve profetas, sempre houve instrutores, sempre houve seres encarregados, não é, de instruir a humanidade. E cada ser instruiu a humanidade no seu tempo e da maneira como era possível. Então, eu não sei até que ponto o sangue dos cordeiros que eram assassinados nos templos, eu não sei até que ponto o sangue dos cordeiros não foi substituído pelo sangue de Cristo. E quando ele derramou o sangue dele, e quando o sangue dele caiu no chão, no solo, no momento em que ele estava crucificado, isto a ciência espiritual sabe muito bem, que uma gota de sangue que caiu no solo naquele momento modificou a terra. Isto diz a ciência espiritual. Nisto tudo há muito mistério. Há muito mistério e diante dessas coisas do passado, enquanto nós não temos um contato direto com aquilo que se chama o éter planetário, nós não podemos saber realmente tudo o que se passou. Porque tudo o que se passou até hoje está escrito, registrado no éter planetário. E é no éter planetário que os profetas e os videntes veem muitas coisas. Agora, tudo o que se passou realmente está escrito no éter planetário. Quem sabe se um dia a ciência terrestre vai aprender a ler no éter planetário. E aí então poderá saber como foi a história da Terra. Porque hoje nós sabemos a história da Terra só em parte. Vocês mesmos têm a notícia, através do trabalho da nossa hierarquia, que nos discos solares está escrita a história da Terra. Mas não está escrita só em um disco. Está escrita em vários discos para que, se acontecer de algum disco desaparecer, tem todos os outros. E agora cabe a nós, nesta fase nova do planeta, cabe a nós, nesta nova Terra, cabe a nós, na nova humanidade, aprendermos a ler nos discos solares. Porque aí vamos ter o conhecimento direto de como as coisas realmente se passaram. E nós temos tido vagas ideias a respeito disso, temos tido alguns contatos a respeito disso, o que nos estimula a nos doarmos ou a nos sacrificarmos para que esta semente de nova humanidade e de nova terra possa realmente existir, fortalecer-se e germinar. Porque está tudo escrito, tanto no éter do universo, como nos discos solares, com respeito à história da Terra. No éter do universo está escrito a história do cosmos, e nos discos solares está escrito a história que deveríamos conhecer. Aliás, já tendo sabido que existem os discos solares, já estamos convidados a contatá-los, já estamos convidados a aprender a ler naquela linguagem
que eles começaram a transmitir. Uma pessoa me escreveu aqui que ela está perto de fazer a passagem para outra vida, porque ela diz que está com uma moléstia incurável e que ela está sentindo que está chegando a sua hora. E que ela então, sabendo disso, que ela perdoou tudo aquilo que ela tinha que perdoar. Ela até se entendeu com as pessoas que, diz ela tinha prejudicado, deve ter obtido o perdão dessas pessoas. E agora ela pergunta: como faço para perdoar a mim mesmo, porque vejo que não vai dar tempo, porque estou para desencarnar. Não vai dar tempo. Veja, nessas coisas, o que conta não é o tempo material. Então, num processo espiritual, nunca se diz não vai dar tempo. Porque num processo espiritual, esse tempo nosso não conta. Então, no momento em que você decidiu perdoar a tudo e perdoar a si própria, no momento que você decidiu isso, isto vai se realizar. Isto vai se realizar, mesmo porque a hierarquia que está se manifestando hoje, a hierarquia está completamente aberta ao perdão. A misericórdia do cosmos está descendo copiosamente, porque esta humanidade, esta nossa humanidade de superfície, tem um karma negativo considerado impagável. Então, se nós quiséssemos todos equilibrar o nosso karma, pagar o nosso karma, não seria possível. Como humanidade é impagável. Impagável. Não há condições da humanidade como um todo resgatar o seu karma, desde que ela existe. Tornou-se impagável. Aí, como somos todos filhos da criação, isto que nos criou está fazendo descer para o planeta Terra aquilo que nós chamamos de misericórdia cósmica. E na misericórdia cósmica está incluído o saldo do karma impagável também. Porque a misericórdia cósmica é completamente onipotente. E a misericórdia cósmica está acima do karma material que nós temos aqui na superfície da Terra. Então a misericórdia cósmica está acima disso. E a misericórdia cósmica está fluindo, porque senão nós não seríamos resgatáveis como humanidade. Mas dentro da misericórdia cósmica, que está acima desta lei de karma material usada aqui na Terra, nós estamos sim sendo resgatados. De forma, minha irmã, você está me dizendo que está preocupado porque não vai dar tempo. Isto pode acontecer até aqui neste momento. Se você realmente pedir perdão, se você realmente se perdoar, porque afinal, quem criou você foi o Criador. Então, se você não se perdoa, você não está aceitando a obra do Criador. O Criador, quando te criou, sabia de tudo isto. Então você não está aceitando você como obra do Criador. Não seja tão personalista. Nós somos obras da criação. Nós não somos os autores de nós mesmos. Nós somos uma obra da criação. E essa criação agora está usando misericórdia conosco. Isso está nas nossas transmissões todos os dias. Então, esta misericórdia cósmica está sendo usada com todos nós. Porque como humanidade, o karma a esta altura seria impagável. Isso já se diz há algumas décadas. Mas agora isto é realmente um fato que está aí diante de nós. De forma que nessas coisas não existe o tempo que passa. Não existe esse tempo material que está aí. Isso é o que é o mais importante. O que importa é você ter realmente caído em si, resolvido se transformar, e isto pode acontecer em um segundo. Isto não está dentro do tempo material. E aí, a misericórdia cósmica se encarregará de todo o resto.